Olá, queridas, como a gente combinou, aqui estamos para gravar o nosso estudo, né? Aqui a gente vai estar começando, gostaria de toda quarta-feira a gente tivesse esse nosso encontro, né? Um encontro de um grupo de mulheres que estarão estudando aí aos pés de Jesus, né? Que eu gosto de chamar mulher aos pés de Jesus, porque são mulheres que se dispõem a escutar um pouco, a estudar a Bíblia juntas, né? Eu queria compartilhar com vocês hoje, como eu falei para vocês, né? Nós vamos estudar um estudo de discipulado do nosso grupo, né? Que é o estudo sobre por que passamos por lutas, né? Por que será que nós passamos por lutas, né? Lá em Deuteronômio, a gente vai ler na Bíblia e depois eu vou estar postando para vocês esse estudo, né? Vocês vão estar ouvindo eu falar, mas depois vocês entram lá no estudo bíblico e vão acompanhando, vão ouvindo e acompanhando. Mas lá em Deuteronômio 8, de 1 a 10, diz assim, ó. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os fazer, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuís a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrareis de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar, para te tentar, para saber que estava no teu coração, se guardaria ou não os mandamentos de Deus. Ele te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais e conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, isso sim viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração que como o homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus para o temeres e andares nos seus caminhos. Porque o Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiras de água, de fontes e de abismos, que sai dos vales das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de oliveiras, abundante de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tu tiveres comido e foste fartos, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que ele te dá, né? Que ele te deu. A gente tem falado muito sobre essa questão das crises que nós estamos vivendo, né? Essas lutas que estão passando. E esse texto bíblico, ele fala muito de uma promessa de Deus falando, né? Que aqui está dizendo que tu lembrarás do caminho pelo qual o Senhor te guiou, né? Assim, eu tenho visto que o Senhor tem nos guiado para essa situação que nós estamos passando agora. E a gente tem que aprender o que nós precisamos aprender e tirar de tudo isso, né? E nesse estudo de hoje, a gente vai falar, né? Por que nós passamos? Por que a gente tem que passar por tudo essas lutas, porque passamos pelas nossas lutas nas nossas casas, na família, né, na igreja, né, no nosso trabalho, porque nós passamos por lutas, né? Você já perguntou, já fez essas perguntas várias vezes, né? Então, assim, passar por lutas, ele é natural, né? Sempre passaremos por ela, porque como diz a palavra de Deus, no mundo tereis aflições, né? Então, é inevitável também esse questionamento, né? Por que estou passando, por que enfrento? Isso é inevitável, todos nós, né? Isso não é falta de fé, isso não é falta de conhecimento, mas todos nós já fizemos essa pergunta e já nos questionamos, né? A respeito disso, né? Agora, como que nós podemos lidar com essa situação? Como é que nós podemos sair dessa luta? Como que nós podemos vivenciar essa luta que a gente vai aprender um pouquinho hoje? Então, eu vou ler para vocês aqui esse estudo de hoje, que diz assim, que em nossa vida nós sempre teremos 3 tipos de lutas a enfrentar, né? A primeira são as lutas consequentes, né? Essas lutas acontecem por desobediência, por pecado, por escolhas erradas que fazemos e são causadas por nós e nossos atos. A segundo tipo de luta são as causadas pelo diabo. Ela acontece para nos desanimar e nos afastar, né, dos caminhos do Senhor. E o terceiro tipo de lutas são as geradas por Deus. Essas lutas não têm a ver com as nossas escolhas, não têm a ver com o pecado. São lutas que Deus nos obriga a enfrentar, né, como essa que a gente está passando agora, né? Assim como Deus permitiu que Daniel fosse para a cova, né, que Sadraque, Mesaque e Abednego também fosse para a fornalha, assim como ele obrigou, né, deixou, né,
os discípulos a entrarem na tempestade, como tem lá em Marcos 6,45, ele também nos obriga algumas vezes a passarmos por lutas e provações. Então, assim, mas como assim Deus permitir, Deus deixar que a gente, depois ele não ama a gente, né? O amor dele deixa a gente passar, porque a gente, quando nós temos fé em Deus, quando nós acreditamos, quando nós sabemos que as lutas, né, elas não são para a morte, elas não são para a destruição. Deus nos ama muito. E quando Ele permite que passemos por uma luta, passemos por uma situação difícil, ou Ele quer nos ensinar, ou Ele quer nos exortar, ou Ele quer amadurecer, trazer maturidade espiritual para as nossas vidas. Então, quando esse terceiro tipo de luta acontece, ou seja, né, quando Deus requer que nós passamos por essas lutas, Ele está querendo promover em nós algumas coisas. E essa terceira luta, que essa é Deus permitindo, Deus, né, trazendo, assim, promovendo, né, em nós algumas coisas que eu quero deixar aqui para vocês. Primeiro, Ele quer provar o nosso coração. Né? Então, nesse texto, né, de Deuteronômio 8, lá no versículo 2, 5 e 6, depois vocês vão estar lendo esse texto. Então, versículo 2, o 5 e 6 diz assim, ó. Olha, tá escrito assim: confessa, pois, no teu coração que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor. Esse castigar aqui na Bíblia, nessa minha tradução, ele é bem pesada, né? Mas assim como um homem prova, o homem prova, né? Então Deus, ele nos prova. Esse castigar é uma prova que ele nos coloca em prova, né? Então, assim, não existe melhor lugar, né, para provar o coração de uma pessoa do que no momento em que ela enfrenta os problemas. Nessa hora, nós sabemos em quem nós confiamos de verdade. Se nós temos uma fé madura, né? Se reagimos com tranquilidade, ou se vamos nos desesperar. Algumas vezes Deus até nos leva a passar por problemas para perceber as nossas reações e saber onde está o nosso coração. Se estiver passando por lutas, lembre-se de uma coisa: Deus está provando o nosso coração. Como nós estamos reagindo diante dessa situação, né? Como que as pessoas que estão à nossa volta, até dentro da nossa casa, né, que agora a gente tem que ficar dentro de casa, como essas pessoas elas estão vendo a nossa reação, né, em relação a tudo que a gente está vendo, que está ouvindo, né? A gente tem que ter uma postura diferente, a gente tem que entender primeiro os sinais dos tempos, a gente tem que entender a palavra se cumprindo, a gente tem que entender, assim, quando fala que a gente tem que, é uma ordem para ficar dentro de casa, mas a gente tem que entender o porquê estão pedindo isso. Então a gente não pode se rebelar diante da notícia, se rebelar diante do acontecimento, né? E se tivermos que passar por isso, Deus está no controle de todas as coisas. Mas Ele quer saber se nós estamos realmente dedicando, né, esse tempo para aprender. Né? Por isso que eu falo assim que o discipulado, ele precisa encontrar em nós um coração ensinável. Isso eu aprendi muito no discipulado, né? Porque eu preciso ter um meu coração onde o Senhor possa ensinar. Porque se eu ficar com questionamento, se eu ficar perguntando, eu não consigo aprender, né? Se as perguntas vêm antes e já vêm com muito questionamento, a gente pode até questionar, a gente pode até perguntar para Deus, mas a gente também tem que estar com o coração aberto para ouvir a sua resposta, os seus ensinamentos. A segunda coisa que também, né, nós podemos ver que Ele pode promover em nós, né, diante dessa situação que nós estamos vivenciando, é que Ele ensina a perseverança. Vamos ver versículos 3 e 4. Versículo 3 e 4 diz assim, ó: o Senhor, Ele nos humilhou, Ele deixou ter fome, aqui no texto bíblico, né, em Deuteronômio. Ele te deixou ter fome, te sustentou com maná, que tu não conheceste nem teus pais, né? E no versículo 4, nunca envelheceu tuas vestes sobre ti, nem se inchou teus pés nos 40 anos. Então, ele viu assim que durante o tempo que ele esteve nesse processo, né, de deserto e tudo mais, o que aconteceu? Deus sustentou. Deus não deixou deixou faltar o maná. Então, o que Ele tem nos ensinado? Que as lutas, ela precisa produzir em nós a perseverança. Tiago 1, 24 também já fala sobre isso, depois vocês vão estar lendo lá. Precisamos de perseverança para correr a carreira cristã. E esse correr a carreira cristã significa a gente crescer na fé, né? E recebermos as promessas de Deus, porque conforme eu vou lendo, conforme eu vou me debruçando na palavra, por isso que eu falo que esse é o tempo de nós pararmos, né? Hoje eu fiz minhas tarefas de casa, tá? Mas eu separo o meu cantinho, eu chamo que é o nosso
o nosso home office pastoral, né? Que é nosso cantinho pastoral de trabalho pastoral. Então eu arrumei o meu cantinho ali onde que eu coloquei meus lápis, meus livros, livros que eu quero ler, que eu estou lendo já, né? Um caderno para fazer minhas anotações, meus lápis coloridos, né? Que eu não sei se vocês já perceberam que cada lápis meu para estudar na Bíblia, eu escrevo uma palavra. Então eu estou lendo na Bíblia e se aquela palavra, Deus falou comigo com uma palavra de exortação como essa de hoje, né? É uma palavra exortando a minha vida a respeito de como eu estou me portando diante das lutas e tribulações. Então eu risco de verde, eu tenho laranja para alegria, para promessas, para depressão. Então cada cor você escreve e conforme Deus vai falando com você na Bíblia, não é comentário de outro autor, é os comentários que você vai receber de Deus, né? Deus falando com você e você vai colorindo a tua Bíblia e ali você vai se encontrando, anotando, né? Aquilo que Deus está falando contigo. Então, a gente tem que preparar esse momento, né? Então, ser perseverante, aproveita esse instante que Deus está te dando, essa oportunidade que Deus está dando e monta o teu cantinho, monta o teu caderno, tira um livro para ler, estudar. Então, a gente tem que, isso a gente está aumentando, a gente está crescendo na nossa fé, a gente está amadurecendo a nossa fé no conhecimento, porque a fé, ela amadurece no conhecimento da palavra de Deus. É buscar a palavra de Deus, né? Que a gente vai amadurecer na nossa fé. E o terceiro e último ponto é que ele nos dá algo melhor, né? Versículos 7 e 10, ele diz assim: porque o Senhor teu Deus, nosso Deus, te mete numa boa terra, né? Na terra de ribeiras, de fonte, né? Que terra de trigo, de cevada, figueiras e romeiras, terra em que comeremos o pão sem escassez, né? Olha que promessa maravilhosa de Deus para as nossas vidas, né? Hoje nós temos que correr, às vezes comprar alguma coisa para abastecer nossa casa, porque a gente não sabe até quando vai toda esse isolamento, né, que nós estamos vivendo, mas a palavra de Deus diz que se nós formos fiéis, se nós formos obedientes, se nós perseverarmos, se nós aproveitarmos esse tempo para a nossa intimidade com Deus, para ser sustentadas nele, pela palavra de Deus, Ele nos promete que Ele dará, né, essa terra melhor. E eu acredito que depois desse tempo que nós passarmos, a terra vai estar melhor, né? Porque eu creio também que esse é o tempo da terra respirar, da terra se recompor, porque o homem não está na rua destruindo, ele não está sujando os rios, né? E tudo isso ajuda a terra, né? Então eu creio que Deus vai nos dar, mas nós precisamos ser fiéis nas provas, né? Algo melhor é prometido para quem enfrenta as lutas. Não é para a gente abater, né? Ficar deitada na cama, desesperando. Não, a gente tem que enfrentar cada dia. Acorda bem, acorda, né? Eu falo que eu acordo, eu me arrumo como se eu fosse para trabalhar, né? E venho aqui para minha mesa, né? Eu tenho feito jejum toda manhã, né? Então eu já vim para minha mesa e já venho me preparando. Mas no meu dia a dia eu tenho adquirido uma rotina de leitura, né? De fazer alguma coisa realmente para mim. Tô pensando em fazer exercício. Hoje o que eu fiz? Eu desci a escada, eu moro no 8º andar. Eu desci as escadas todinha até lá embaixo. E depois fui subindo devagar, porque eu tenho problema no joelho, então não posso subir rápido. Mas eu descia rápido e subia devagar. Então, performo, a única maneira que eu arrumei de me exercitar, porque eu não estou podendo sair para caminhar. Mas a gente tem que procurar ser perseverante nesse momento, né? Ser criativas também para que a gente passe por essa prova sem estar murmurando, porque se eu ficar dentro de casa, aquela angústia vai vindo, e aí vai vindo uma murmuração, e eu não quero murmurar, e a gente tem que fazer essa promessa, não murmurar, não murmure, né? E se nós passamos, né, por essas provas todas, né? Aí nós vamos sair vitoriosos, né? E lembre-se que elas podem nos fazer crescer. E se nós vencermos ela, nós vamos alcançar maturidade espiritual. Que isso é a coisa melhor para nossas vidas, né? Quando a gente vai estudando a palavra, a gente vai conhecendo mais de Deus, quem é Deus para nós, né? Para as nossas vidas, né? E a gente vai conhecendo mais dele e a gente vai tendo uma maturidade. E essa maturidade nos leva a reações diante das situações difíceis. Então eu já não reajo mais da mesma forma que eu reagia diante das situações. Por quê? Porque eu tenho uma maturidade espiritual. Sabe, eu consigo aprender a lidar com as situações adversas que vêm sobre nós, né? Como essa aqui a gente está vivenciando agora. Então, para concluir, né, Deus nos leva a passar por luta porque Ele nos ama, né? Não é porque Ele não nos ama.
É porque Ele nos ama. E Ele deseja que sejamos melhores a cada dia, que nós cresçamos. E é como nossos filhos, né? Eles só crescem quando a gente vai colocando os desafios diante da vida, né? Se ele ficar a vida inteira dando a papinha ali para ele, ele vai ser a vida inteira um infantil, criança, né? A palavra já fala sobre isso. Então a gente tem que dar, os desafios acontecem na nossa vida, ao nosso redor, na nossa igreja, na nossa vida social, para que esses desafios, né? E essas coisas que independem, né, do nosso querer, da nossa vontade, ou até da vontade humana, mas essas coisas acontecem para que nós possamos, né, crescer e saber como nós vamos reagir diante das crises, diante das situações difíceis, né? Então, você entendeu isso, né? Eu queria que deixar isso aí no teu coração marcado, que você possa ler, né? Depois o estudo que eu vou mandar para você, leia lá na tua Bíblia, pega a tua Bíblia, faça seus lápis coloridos, né? Depois eu vou tirar uma foto de todos que eu fiz meu. Vai lá na Bíblia, risca esse texto, o meu é verdinho, né? Como vocês podem ver aqui na minha Bíblia, ó. E minha Bíblia, ela já tá bem coloridinha, ó. Tem laranja, né? Então, conforme eu vou estudando, vai surgindo novas cores, né? Tem vermelhinho. Então, assim, que você possa, cada dia, né, de cada estudo, você possa separar esse tempo de realmente aprender com essa situação. Não deixe isso passar se você tirar um aprendizado. Vai passar, vai passar. Nós cremos nisso, que vai passar. Mas vamos tirar o melhor desse momento, né? E ele vai marcar a nossa história, ok? Olha, eu quero deixar para vocês, e agora, diante dessa palavra que Deus nos leva, Ele diz que nos ama, né? E que Ele está querendo nos amadurecer, trazer um amadurecimento espiritual sobre as nossas vidas. Eu quero orar com você. Eu não sei qual é a luta que você está passando, além dessa da crise, de isolamento que nós temos passado. Não sei qual é a luta que você está enfrentando dentro da sua casa, porque você está voltando para dentro de casa. É o convívio com o cônjuge, com os filhos, né? Às vezes, algumas crises, algumas coisas estavam mal resolvidas. Talvez vai ser o momento dessa parada que Deus está nos dando para que você possa resolver, né? Para que você possa ter diálogo, para que você possa conversar, para que você possa resolver. Então aproveite, né? Eu não sei o que está passando dentro da sua casa, mas toma isso como um tempo dado para Deus, né? Como diz lá, né, no texto bíblico, né, de Eclesiastes, fala que há tempo para todas as coisas debaixo da terra, né? Esse é o tempo de parar, de nós estarmos dentro da nossa casa, de a gente reavaliar, da gente fazer concertos e da gente quando sair disso, começar, né, de uma forma diferente, né? Ressignificando as nossas vidas, reelaborando os nossos planos, projetos e até a nossa família, né? Até a nossa casa, tá bom? De todos os aspectos. Então, não sei o que você está passando, qual é a luta que você está enfrentando agora, né? Na tua casa, na tua família. Não sei que luta que você está travando também dentro de você. Muitas vezes é uma luta espiritual com Deus, conflitos com Deus, perguntas que você tem feito para Ele, respostas que você não tem recebido, né? Eu não sei qual é a sua luta, mas eu quero dizer que Deus está te provando, me provando, provando a todos nós, para que nós possamos crescer na nossa fé, para que haja um amadurecimento. Quero orar com você, feche teus olhos. Senhor Deus, nós te bendizemos, Pai. Te agradecemos por esse tempo que nós podemos estar aqui, Pai, nesse breve momento para estudar um pouco da Tua Palavra, Pai. Eu gostaria que esse momento pudesse a gente estar juntas, né, fisicamente, ali uma reagindo, uma falando, uma contando a sua experiência, porque é assim que nós trabalhamos o nosso discipulado de grupo, Pai. Mas esse tempo não está sendo propício para isso, Pai. Então, Pai, eu gostaria que essa mensagem, essa palavra, esse estudo, né, aqui, Senhor Jesus, possa não ficar somente no ouvido, mas que possa entrar no coração de cada uma das minhas irmãs, das minhas queridas irmãs, né? Mulheres separadas por Ti, mulheres que Tu tens chamado para ser edificadas, para crescerem na fé, para que elas possam realmente ser vaso nas Tuas mãos, Pai, e para que nós possamos ser curadas, mulheres maduras, mulheres que crescem na fé, para que a gente possa alcançar outras mulheres, trazer elas também para essa cura, trazer elas também para esse amadurecimento na fé. Por isso eu peço, Senhor, a Tua bênção em especial, Pai, sobre a vida das mulheres da minha igreja, da Igreja Metodista Betânia, Pai, que Tuas mãos, que o Teu Espírito Santo possa estar envolvendo cada uma delas, que essa palavra encontre lugar nos
corações e que ali, Senhor, possa cair como uma semente, Pai. E até quarta-feira que vem, elas possam debulhar na palavra de Deus. E não somente esse texto que eu compartilhei, mas que o Senhor possa trazer outros textos também mediante a esse estudo, Pai. Esse estudo que fala de como nós elaborarmos, como nós vivenciarmos essas crises, Pai. E que elas possam compartilhar umas com a outra no nosso grupo e ali nós fortalecemos umas às outras, Pai. E é isso que são as mulheres, Senhor Jesus, aos seus pés, mulheres que estão ali como Maria, te ouvindo, aprendendo de Ti, Pai. Então eu quero deixar, Senhor Jesus, esse nosso pedido de bênção sobre cada lar, de bênção sobre cada mulher, cada família, Pai amado, e que, Senhor Jesus, as tuas mãos estendidas também possa trazendo a cura, possa estar trazendo o ânimo, possa estar também soprando sobre cada uma delas o teu espírito cheio de amor, cheio de alegria em cada coração, Pai. É o que eu te peço, agradecida em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridas, beijo no coração de vocês, tá? Eu vou postar lá, né? E quero que vocês escutem aí todas juntas, eu posso estar escutando, que vocês coloquem ali a reação no grupo, né? E até quarta-feira que vem, pega esse estudo, né? Eu vou pôr aqui, vou colocar lá na tela, abre ele, se der para imprimir, imprima, se não der, abre na sua tela, copia num caderno, alguns pontos, alguns textos e deixa Deus falar no teu coração. De vocês acrescentarem outros textos bíblicos que venham a falar sobre esse tema que nós estudamos hoje, tá? Da nossa lição, tá bom? Então, que Deus possa aí nos ensinar a cada dia, né? A vencermos as nossas lutas interiores e todas as lutas que vêm sobre nós. Um beijo no coração de vocês, até quarta-feira que vem.